Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso projeto de educação patrimonial, valorizando a nossa cultura. Estamos no segundo módulo falando sobre Folias de Reis e hoje teremos aí o vídeo A Fé Cristã e as Folias de Reis, onde trataremos aí assuntos relacionados à Igreja Católica e também assuntos relacionados à Folia de Reis, datas comemorativas e como cada uma trata aí essa festividade do dia 25 até o dia 6 de janeiro aqui no nosso município. Nesse slide, conseguimos ver a fachada da nossa igreja, a igreja matriz, a catedral, e o catolicismo, ele é muito predominante nessa manifestação cultural, nessa manifestação religiosa das Folias de Reis, desde os primórdios. Como a gente falou um pouquinho atrás aí, os portugueses, os europeus vieram trazendo aí essa tradição das festividades através do catolicismo. Os jesuítas, a gente tem conhecimento que eles vieram também para poder catequizar, trouxeram junto com eles a viola para poder ajudar a catequizar tanto índios quanto os negros. Então a Folia de Reis, ela vem desde esse primórdio também do nosso Brasil, da nossa história brasileira. E o catolicismo, ele abraça as companhias de reis. Nós podemos dizer que aqui no nosso município da cidade de Campanha é muito forte a ligação entre Folia de Reis e as manifestações da Igreja Católica. A Folia de Reis, ela é predominante dentro do catolicismo. Na época da Folia de Reis, que é o do dia 6 de janeiro, é feito a Missa de Reis. Todas as Folias de Reis são convidadas a participar dessa manifestação dentro da igreja, a participar da missa, e depois, quando termina a missa, todas as companhias de reis da cidade, elas fazem aí separadamente as suas apresentações, onde sempre conta com um grande número de pessoas, Várias pessoas da Igreja Católica, do catolicismo, estão ligadas ali dentro das Folias de Reis também, vários devotos, e a Folia de Reis traz essa devoção aos três reis do Oriente, Gaspar, Baltazar, Belchior, traz também essa manifestação, essa fé na Virgem Maria, em São José e no Menino Jesus, que é o ponto principal da Epifania do Senhor dentro da Igreja Católica e também dentro da Folia de Reis. Então nós, Foliões de Reis, a gente considera a Folia de Reis aí extremamente predominante dentro do catolicismo. E a Folia de Reis, ela tem esse papel de visitar casa por casa, devoto por devoto, levando a bandeira, levando os cantos, levando as rezas, relembrando o Evangelho de São Mateus, que é onde conta sobre o nascimento de Jesus e fala também sobre a viagem dos magos. Então a Folia de Reis, ela caminha dentro da Bíblia, do Novo Testamento, das palavras do Senhor, e ela tem os seus terços, a reza dos terços, tem as orações que são de dentro do catolicismo. Então a Folia de Reis e a Igreja Católica são muito unidas nesse aspecto de evangelizar, de levar, de anunciar de casa em casa o nascimento de Jesus. A Folia de Reis através da visita dos magos e a Igreja Católica através dessa comemoração do dia 25 de dezembro até o dia 6 de janeiro. Existe a bênção das Folias de Reis, que é feita no dia 6 de janeiro também. Quando tem essa missa no dia 6 de janeiro, as Folias de Reis, além de participarem, de receberem essa bênção, junto com a bandeira, junto com os Foliões de Reis, há também o canto inteirinho durante a missa, é feito por uma companhia de reis. Então é bem ligado, tanto a Igreja Católica quanto a Folia de Reis, elas são bem ligadas aqui no nosso município. Podemos ver nessa foto a Folia de Reis aí no seu trajeto, passando aí de casa em casa. E essa Folia de Reis, como nós já havíamos falado, de uma das primeiras que surgiu aqui na cidade de Campanha, é a Folia de Reis dos Garça, mas já num tempo mais novo, de últimos anos agora. Então a Folia dos Garça, uma das primeiras Folias de Reis, junto com a Folia de Reis
do Sr. João Faustino, que era a família dos Souzas. Só dando uma recapitulada aí. Então a Folia de Reis, ela tem essa ligação com a Igreja Católica, levando o Evangelho de São Mateus, anunciando o nascimento do menino Jesus, levando a bênção de casa em casa, levando as suas cantorias, levando as suas orações, pagando muitas vezes as promessas de todos os devotos. Porém, existe uma pequena divergência nas datas de Igreja Católica e de Folia de Reis. O 6 de janeiro, há muito tempo atrás, na verdade era comemorado o Natal e foi trocado aí pela Igreja Católica, que acompanhava sempre aí as tradições romanas. Então, o nascimento de Jesus foi para o dia 25 de dezembro e o dia de Reis, dia de Santos Reis, ficou no dia 6 de janeiro. Então há sempre uma pergunta no ar que vários devotos e outras pessoas sempre perguntam para nós foliões e muitas vezes perguntam para o pároco, para o padre da cidade. O dia 6 de janeiro, os 3 reis do Oriente encontrou o menino Jesus ou eles estão voltando para sua casa? Uma pergunta aí que a gente sempre escuta e cada uma dá a sua informação. Quando a gente fala 6 de janeiro dentro da Igreja Católica, Epifania do Senhor, a gente fala sobre o nascimento dele, o dia que os reis magos encontrou o menino Jesus. E quando a gente fala dentro da Folia de Reis, dia 6 de janeiro, o dia de Santos Reis, nós estamos comemorando a volta dos reis magos. Então, só para vocês entenderem como que funciona dentro da Folia de Reis, isso fora um pouquinho aí dos ensinamentos da Igreja Católica. Do dia 25 ao dia 31 de dezembro, seria o percurso que os reis fizeram de ida para Belém. Encontraram o menino Jesus, passaram por todas as situações que tiveram que passar, entregaram os seus presentes, fizeram sua adoração, foram abençoados por Maria, por José e pelo próprio Jesus, receberam aí as suas coroas de santo e dali eles fazem o retorno para sua casa, que seria aí a sua chegada, a sua festa em suas terras no dia 6 de janeiro. Então, há essa pequena divergência de histórias, né? Tanto a história popular quanto a história da Igreja Católica sobre o 6 de janeiro. Então, dentro da Igreja Católica, o 6 de janeiro, dia que os reis magos encontram o menino Jesus, fazem a Epifania do Senhor. E já dentro das tradições da Folia de Reis, 6 de janeiro, o dia que os magos chegam em suas terras novamente. Eles voltam para suas terras, contando para suas nações o que aconteceu, o que eles viram, o que eles deixaram de ser e passaram a ser, e fazem o grande festejo, a grande festa no dia 6 de janeiro, a festa de Santos Reis. Os homens, os magos, que eram pagãos, que foram em busca de uma nova luz, e quando retornam com essa luz dentro de seus corações, retornam com essa luz, abençoando cada um deles, tornando eles santos. E eles aí começam um trabalho, cada um em sua nação, de evangelizar, de levar o nascimento de Jesus, voltando aí no Evangelho de São Mateus, levando as palavras de Jesus, que o verdadeiro rei, o rei do mundo, o rei de todas as nações, haviam nascido. E eles deixam de ser reis e passam a ser santos. Santos do povo, santos de suas nações, santo de cada um daquele que tem a fé nessa tradição muito antiga. Então a única divergência que existe entre a Igreja Católica e a Folia de Reis é essa parte do dia 6 de janeiro. No mais, as duas manifestações, o catolicismo e a Folia de Reis, são muito interligadas. Uma se une com a outra. Hoje, nos nossos dias atuais, nessa ligação entre a fé cristã e a Folia de Reis, nós temos aí os nossos meios de comunicação. Então, o que ajuda e o que atrapalha? Vamos voltar um pouquinho no tempo de antigamente.
quando não tinha televisão, celular, notebook, computador, entre outros meios de comunicação. A comunicação que havia era somente a comunicação popular e verbal entre as pessoas. Então, quando se falava em uma festa, um terço, alguma coisa que fizesse parte de religião, então era o ponto de encontro das pessoas. Era o ponto de encontro onde as pessoas iam conversar, iam dialogar, iam saber o que estava acontecendo, né, nesse parâmetro da cultura popular. Então, quando se falava da Folia de Reis especificadamente, o assunto que nós estamos tratando, era muito mais pessoas, muito mais devotos, muito mais foliões envolvidos nessa manifestação religiosa. Então, todas as folias de reis, tanto do nosso município quanto dos municípios vizinhos, tinham bastante pessoas ligadas dentro da folia de reis, que queriam ser aí os festeiros, que eram cantadores, embaixadores de reis, pessoas que eram devotos, que acompanhavam. E quando uma folia de reis saía na rua para poder fazer as suas apresentações de casa em casa, para qualquer pessoa mais antiga da nossa cidade que tem essa recordação, você pode estar perguntando como que era. E a pessoa vai estar te respondendo que enquanto a folia estava cantando para o lado de dentro da casa, para o lado de fora havia um grande número de pessoas acompanhando essa tradição. As pessoas acompanhavam a folia de reis, mesmo que às vezes não era devoto, mesmo que às vezes não participava da folia de reis, né, ali dentro dela mesmo, mas as pessoas acompanhavam, porque era aquilo que tinha para poder estar fazendo. Então era uma movimentação muito grande, principalmente aqui no nosso bairro da Chapada, da cidade de Campanha. Ali sempre foi um dos pontos principais da folia de reis. Então todas as folias de reis do município geralmente se encontravam ali no bairro da Chapada, e a população ia até o bairro da Chapada, já sabia que lá ia encontrar esse grande número aí de folias de reis, e esse grande número de pessoas, toda essa movimentação. E as folias de reis, o que acontecia? Elas começavam das 7, 8 horas da manhã e iam até o longo da noite, né? Ia até tarde mesmo, às vezes meia-noite, 1 hora da manhã, né? Do outro dia já era a hora que os foliões estavam ali cantando dentro da residência, pedindo lá o pouso para a bandeira e o pouso para os instrumentos também. Então a fé era mais fervorosa, o acolhimento era mais fervoroso. Hoje ainda existe muitos lugares, muitas casas que a folia de reis é muito bem acolhida, mas antigamente era mais. E uma coisa que aumentou também o número aí de pessoas que começaram a seguir outras religiões, então passaram também um pouco a rejeitar a folia de reis, por não fazer parte dentro dessa determinada religião que fazem parte. Então tem essa diferença dos tempos de antigamente para os nossos dias de hoje. Hoje, por exemplo, uma folia de reis, ela consegue sair a partir de umas 10 horas da manhã. Por quê? Não há muita presença de jovens na parte da instrumentação, na parte da cantoria, como a gente costuma dizer. Hoje vemos muitos jovens aí que até gostam, vão na folia de reis, mas mais na parte para vestir de marungo, né, ou de bastião, como é chamado aqui na nossa cidade, e muitas vezes sem conhecimento algum. Então isso, em vez de ajudar, até acaba atrapalhando um pouco. Então a folia de reis, ela vem passando aí por essas adaptações, vem sofrendo algumas consequências ao longo do tempo. Hoje, se você chegar numa casa e a família estiver lá reunida, assistindo uma novela, ou um jornal, ou alguma coisa de entretenimento, ela não recebe a folia de reis e muitas vezes não recebe nem a bandeira. Por quê? Porque tem algo ali
que prende a atenção dela dentro de casa. Temos aí exemplo, né, que a gente está vendo nessa foto, o computador. Muitas vezes a pessoa está ali, ligada ali no computador, ligada naquele mundo virtual e não dá o devido valor a essa tradição que nós temos dentro do nosso município. Uma tradição forte, uma tradição de muita história, uma tradição que carrega aí nomes de grandes antepassados, né, que vem mantendo essa cultura. Celular, muitas vezes a pessoa está ali intertida no celular. A gente sabe que o celular hoje toma aí um grande número de tempo das pessoas. Então as pessoas deixam às vezes nem atende a porta, para poder estar continuando a mexer, né, naquele aparelho de entretenimento que ela tem ali. Então isso é um dos grandes fatores, né, que vem deixando a Folia de Reis um pouco deixada de lado, né? Os nossos meios de comunicações atrapalham nessa parte. Por outro lado, há muita divulgação. A gente sabe que hoje qualquer coisa que acontece, a pessoa já está com o celular ali, né? Então ela já filma, já tira foto e já começa a espalhar na internet. Então a divulgação é boa. Agora, o termo Folia de Reis na rua, em certos horários ou em certas residências, tem esses parâmetros aí que vem aí deixando a Folia de Reis esquecida, deixada de lado. E a fé dos nossos antepassados talvez fosse muito maior, mais forte do que a nossa própria fé de hoje em dia. O jeito de se receber uma Folia de Reis, os antigos, quando recebiam a bandeira, recebiam os foliões dentro de casa, eles tinham a fé e acreditavam firmemente, realmente, que eles estavam recebendo o próprio Santos Reis dentro da casa deles. E isso hoje em dia já é deixado de lado na nossa manifestação. Então, pessoal, essa é a trajetória que a Folia de Reis vem passando aí aos longos dos anos. A gente pode até analisar essa próxima foto aqui. A gente vê mais pessoas de idade, o povo mais antigo, né, que são os cantadores, são os embaixadores de reis, que estão aí nos instrumentos de acordeon, instrumento de violão, de viola, e geralmente a gente não vê outras pessoas novas, a gente não vê o sangue novo ali, junto, aprendendo. E muitas vezes a gente fica pensando, será que é falta de alguém para ensinar? Será que é falta do interesse dos mais jovens, das crianças mesmo? Ou será que é toda essa tecnologia que nós temos hoje em dia que faz aí, né, os jovens e as crianças perderem esse interesse dentro aí dessa nossa manifestação? E eu posso dizer para vocês que acaba sendo um pouquinho de cada coisa. A gente vem nesse segmento desde criança, então a gente sempre escutou as pessoas mais de idade, né, que não era bom ensinar os mais jovens. Por quê? Porque eles poderiam aprender, né, e ficar melhor que aquela determinada pessoa, né? Porque os antigos tinham isso com eles. Eles aprendiam, não ensinavam e muitas vezes morriam com aquilo junto, né? Então um pouquinho é isso daí, um pouquinho a falta de interesse mesmo, né? Porque muitas crianças, as crianças até nem tanto, mas o jovem depois de uma certa idade, ele tem vergonha. Às vezes sabe até tocar um instrumento, mas tem vergonha de estar participando nesse meio dessa fé, dessa tradição, né, dessa religiosidade que a Folia de Reis traz para a gente. E os meios de comunicação, né, a internet aí, nessa parte de entreter as pessoas, ela acaba tomando esse espaço, acaba tomando essa visão, né, das pessoas, dos mais jovens e até das crianças, de estar olhando com esse olhar mais carinhoso, com esse olhar de fé, de respeito, né, por essa nossa tradição. Então acaba sendo um pouquinho de cada coisa que faz os jovens, as crianças, perder esse interesse.
Qual é a forma de melhorar isso? Mostrar que sair numa folia de reis não é vergonhoso. Mostrar para uma criança que aquilo é uma tradição. Buscar o conhecimento e mostrar para ela que aquilo faz parte de uma cultura, faz parte da fé de um povo e faz parte da nossa história. A Folia de Reis faz parte da história do nosso povo campanhense. E as pessoas mais velhas, mais sábias, que estão aí nesse meio da Folia de Reis, incentivar, né, as crianças, os jovens, tocar um instrumento de corda, tocar um instrumento de percussão, tocar um acordeon, ensinar as vozes que se cantam, ensinar como se canta na frente, o porquê de cada coisa. Isso aumenta o interesse. Então, qualquer pessoa que está dentro de uma Folia de Reis, que comece ali, se ele for incentivado, ele começa a prestar mais atenção e, consequentemente, ele vai dar mais valor naquilo. Então, quem precisa mudar? Nós que já estamos no nosso meio da Folia de Reis. Nós precisamos mudar a nossa visão para que os outros sejam mudados também. E assim, pessoal, nós vamos encerrando esse nosso segundo vídeo de hoje, a fé cristã e as folias de reis, do nosso projeto de educação patrimonial, valorizando a nossa cultura, deixando essa mensagem para todos vocês que estão nos acompanhando aí. Ensinem os mais jovens, incentivem as crianças. Você que é um folião de reis, passe para frente o seu conhecimento, passe para frente aquilo que você sabe, porque uma semente plantada hoje é o fruto que nós vamos colher no dia de amanhã. Convidamos você para que possa estar acompanhando os próximos 2 vídeos, e no terceiro vídeo desse nosso segundo módulo das Folias de Reis, nós vamos tratar aí sobre os reis magos e sua origem.